Começa agora o primeiro programa de 2021 do Pessoas de Valor. E esse é um programa especial, porque muitas vezes nessa época do ano, a gente fica pensando como vai ser o futuro. Principalmente de um ano 2020 pandêmico, né? A gente vem aqui com um monte de expectativas, principalmente como que vai ficar a economia, como que vai ficar o emprego, como vai ficar a geração de renda e tal. E aí, para isso, a gente trouxe uma pessoa aqui bem legal para tocar sobre esses assuntos todos, que é o PC. Eu não vou nem falar o nome dele, porque no vídeo aí vocês lembram que é PC e pronto. Porque a gente fez uma entrevista com o Dr. Leonardo, aí eu falei, é Leonardo, Léo? Falando, não, agora já é PC, tá? Porque, né, Paulo? É isso aí, pode falar de PC já. Ele está no mundo digital, super inserido no mundo digital, mas principalmente ligado às tendências todas. E aí o Flávio Maneira, claro, né, tem que estar junto. Mas o que a gente pode esperar de 2021? Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, Ari, agradecer o convite também do meu amigo Flávio Maneira, muito obrigado. E aproveitar, desejar a todos que nos assistirão um excelente ano com muita saúde, é um prazer estar aqui. Eu acho que a grande dica que eu posso dar é que seremos mais digital do que nunca. Eu acho que essa é a grande previsão de 2021, né? Então, acabar com essa coisa de vai ser presencial, vai ser digital, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais macro e pensar que digital ou presencial, o importante é como que nós vamos entregar o nosso conteúdo, como nós vamos fazer as nossas relações independente do canal que a gente escolha, né? Perfeito. Flávio. PC, bom... Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo aqui a todo mundo, né? A vocês também. O PC é um cara que eu tenho uma admiração muito grande pela tua capacidade não só de traduzir, você é um cara que caça coisas, estudos muito interessantes, né? Você é uma mente inquieta, assim como eu, e você traduz numa linguagem muito acessível a todo mundo. Você tem, para quem não sabe, ele tem um podcast que eu recomendo, né? O Via Oral, virei fã também. Então, um dos teus guias é o Fórum Econômico Mundial. Uhum. Você utiliza ele como guia dos seus trabalhos, das suas palestras que você faz, que você transita aí nesse mundo. O que você pode falar quando a gente pensa no tema o futuro do trabalho, que é um tema muito relevante com relação a todos nós, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala em futuro do trabalho é: vou perder o meu emprego, as máquinas vão me substituir. E eu acho que é importante já avisar vocês que todos os relatórios, não só o do Fórum Econômico Mundial, mas também o último relatório do MIT falando sobre o futuro do trabalho, diz o seguinte, que realmente muitos empregos como a gente conhece hoje deixarão de existir, mas a quantidade de novos empregos que surgirão será muito maior. Ou seja, o saldo é positivo, né? Ufa. Vamos pensar aqui, coisa rápida, né? Vamos pensar na entrada do Uber no Brasil, lá por volta de 2014. Ou seja, até 2014 a gente não sabia da existência do motorista de Uber, que é uma nova profissão. Se a gente pegar outros dados mostram o seguinte, que dos empregos existentes até 2018, 60% deles não existiam, ou mais, não existiam em 1940. Então a gente precisa começar a pensar nisso também, né? Então não é a preocupação sobre se eu vou perder ou não o meu emprego. A pergunta que você tem que se fazer é: o que eu preciso adquirir para estar pronto para esses novos empregos? No mercado de trabalho. Se a gente fosse pegar agora esse início de ano, alguém que está se preparando, que, por exemplo, um menino que está entrando na universidade, ou eventualmente um cara que está saindo de uma faculdade, o que a gente poderia dizer que é uma competência que vai ser vital para esse ano especificamente? A gente poderia pontuar uma ou algumas? Eu acho que sim. Vamos, de novo, pegar o cenário e o que as tendências nos apresentam, né? Então, a gente está falando dessa coisa de máquinas e homens. Então, vamos pegar um primeiro dado para vocês entenderem o que eu quero dizer. 2020, se você pegar hoje o mercado de trabalho, em torno de 67% é conduzido por seres humanos e o restante, os 33%, por máquinas. Em 2025, a previsão é que esse número seja próximo de 50 e 50.
Ou seja, metade do trabalho que será feito por máquinas. Então, o que a gente precisa pensar? No que a máquina é bom? No que a máquina é boa? A máquina é boa em captar informação, em memorização. Então, aquilo que a gente aprende no ensino primário, que é memorizar, eu preciso memorizar essa matéria, essa fórmula, para ir bem numa prova, isso a gente vai deixar para as máquinas. Porque as máquinas fazem isso muito melhor que a gente. O HD delas é infinito, né? Ainda mais agora a gente falando de nuvem, cloud, isso é infinito. Não tem como a gente competir com as máquinas em relação a isso. Então, o que se diz? Habilidade crítica hoje. Pensamento analítico, um pensamento crítico. Criatividade e originalidade. Isso a máquina não nos vence ainda. Sim, até por conta disso, porque vem esse apontamento das características, das competências no século XXI, e vem justamente essa questão da criatividade, do pensamento crítico e também da comunicação, né, da capacidade de comunicação. E de repente a gente está falando assim em comunicação, e aí tem gente super travada e que não consegue se comunicar e fala, eu vou sumir nesse mundo. E ao mesmo tempo teve gente muito over, né, que faz live, eu vou no banheiro e faz live tal, né? Qual que é esse termômetro, esse ponto de equilíbrio, sabe? Ele sabe disso, eu sou muito crítico, você também, que eu sempre falo o seguinte, independente do futuro, e para mim a vida toda, a gente é dessa área, a core competence ou seja, a competência mais importante para mim do ser humano, da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai para algum outro lugar, é a comunicação, é a capacidade comunicativa. Né? Isso não vai nunca acabar. A capacidade de comunicação independente dos canais, né? E quando a gente fala capacidade comunicativa, eu estou dando um exemplo, até bem pouco tempo atrás, as pessoas não se preocupavam na linguagem não verbal. E é sabido por nós que a comunicação não verbal, ela tem uma relevância muito maior do que a verbalizada. Saber se portar, a gente estava discutindo nos bastidores aqui, que hoje o número desse mundo hibridizado das pessoas fazerem vídeo, né, live, e tá no Zoom, tá fazendo na aula, seja o que for, ela tem que minimamente ter uma questão técnica, né? Então, como que você vê a capacidade comunicativa de uma forma geral? E se você concorda que comunicação ainda, independente dessas 4 competências que você falou, ela ainda é e será fundamental para o ser humano? Não, sem dúvida, né? É uma das coisas que difere o ser humano do resto dos animais, a evolução da nossa comunicação. O que eu gosto de brincar para as pessoas é que nós precisamos aprender a ter a habilidade do William Bonner, que é se comunicar em uma tela pequena e falando com ninguém. E o que é importante nessa habilidade da comunicação de tela, né? Ser direto, objetivo e conciso. Eu acho que, às vezes, a gente está preocupado, eu não sei me comunicar porque eu não consigo construir um texto longo, eu não consigo me aprofundar naquilo, mas, na verdade, o que as pessoas buscam em conteúdo é a curadoria. Sim. Alguém que possa transformar aquela quantidade de informação, nessa infodemia que a gente vive, numa curadoria para eu entender um ponto de vista. Sim, isso me remete um pouco a Humberto Eco, que fala aquela coisa do dilúvio das informações, né? A gente vive um excesso de informações. Dá uma dica para o pessoal como conseguir fazer um filtro disso tudo. Escolham as pessoas que vão trazer diversos pontos de vista. Também não adianta só pessoas que acreditam no mesmo conceito que você. Busque, né? Também a divergência. Busque também essa diversidade e siga as pessoas certas. Quem são os top 3 do PC? Eu gosto muito dos canais como Update or Die. Traz um conteúdo de curadoria muito importante para quem gosta de comunicação e marketing. Existem pessoas que se tornaram celebridades nas redes sociais, né? Então você tem o futurista Kevin Kelly, que é o cofundador da Wired. Sim, que tem o livro Inevitável, que todo mundo tem que ler. Que tem um conteúdo excelente dentro das redes sociais também. Então, assim, busque essas pessoas que trazem essa curadoria de conteúdo, que eu acho que é muito importante. A gente vive um momento que o mentor, o curador, como você usou esse termo, acaba se tornando relevante porque, assim, eu sou de uma época que a referência que eu tinha eram meus pais. A gente, nos treinamentos, a gente fala muito dos vértices. Então, meus vértices em relação a princípios e valores, de repente, eram meus pais, um amigo muito próximo, as pessoas mais velhas, tal. E hoje a gente tem, assim, molecada fazendo online, né? Às vezes a pessoa não tem nem experiência de vida e tá lá falando, olha, faça isso, faça aquilo, tal, como
como que você vê esse cenário maluco. Hoje a gente vive um mundo de storytelling. Né? Todo mundo contando história. E aí eu queria puxar o gancho até do via oral, porque assim, de certa forma a experiência que você passa para as pessoas é justamente contar as experiências, né? E as pessoas contando as suas experiências crescem. Isso é uma forma de mentoria também? Olha, eu acho que é uma forma, até diria, acho que é uma forma de para mim é um consultório, é um divã que eu crio quando eu faço via oral, porque o que passava na minha cabeça? Essas histórias eram compartilhadas em almoços, jantares, numa conversa, num café com amigos, e aquilo ficava só na minha cabeça. E eu ficava pensando, poxa, acho que não é justo esse tipo de conhecimento pertencer só à minha pessoa. Isso precisa ser colocado para mais gente. Então, eu acho que a internet, a World Wide Web, nos deu essa oportunidade de transformar cada indivíduo do planeta Terra em um criador de conteúdo. Então, acho que isso é fantástico. Agora, lógico, cabe a nós, e principalmente você está falando da criação das crianças, dos filhos, cabem aos pais ensinarem essa regra do jogo para os filhos. O problema é que a gente também não aprendeu essa regra. Ninguém ensinou você a usar o Facebook. É tudo novo para todo mundo. Ninguém ensinou você a usar o Instagram. Mas cabe a nós pais e cabe aos educadores agora ensinar a regra do jogo. Eu uma vez dando uma palestra para professores e eu falando sobre essa questão da tecnologia, e não era na época de pandemia, já faz alguns anos, falando que o professor, ele deixaria de ser um professor para ser um educador influenciador, ou seja, um youtuber, um influenciador digital, tal, porque essas novas gerações vêm já imersas, então não vou nem aqui nominar, tal, porque todo dia surge uma nova geração, a gente até vai falar disso no segundo bloco, mas o papel do professor, né, você falava do papel dos pais, né, mas o papel do professor ou dos professores nesse processo revolucionário que está acontecendo, essa transformação digital, faz com que os professores mais conservadores, os professores que não entraram nesse universo desapareçam? É uma profissão em extinção, esse professor que não se habituar ao digital? Não só o professor, mas acho que qualquer profissão. Por isso que eu repito, né, não entrem nessa disputa contra o digital, porque eu acho que a gente precisa pensar além. O digital nos deu uma oportunidade de aumentar a nossa capacidade de humanização. É isso aí. Então, o professor agora tem essa habilidade. Uma vez eu li uma citação num desses relatórios que eu acho que eu levo comigo e eu espero que vocês possam refletir um pouquinho em cima dela, que diz o seguinte, que a nossa missão é automatizar a nossa rotina e humanizar o excepcional. Genial, genial. Muito bom. Perfeito, Flávio. Não, eu gosto muito de pensar no que sai de modismo, o que se torna modismo e o que é relevante e não. Você falou com muita propriedade da criação de conteúdo, eu acredito muito nisso, eu acho que é uma estratégia de diferenciação quem cria conteúdo relevante e quem não. Mas falando em criação de conteúdo, recentemente a gente viu muito que, todo mundo sabe do VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo e complexo. Isso se perpetua, muita gente fala ainda sobre VUCA. Eu tenho minhas reticências com relação a isso. E agora VUCA chegou já o BANI. Já criaram outro acrônimo e já tem o BANI aí, já está saindo texto pra caramba do BANI, já tem palestrante do BANI, já tem tudo do BANI. Queria te ouvir com relação a isso, VUCA e BANI, o que você pensa sobre isso? Eu acho que, como ser humano, a gente sempre precisa de uma nova lente para enxergar as coisas. Então, esse é um novo óculos que estão colocando na nossa frente para que a gente possa entender o que aconteceu. Todos nós, em 2020, vivemos um retiro espiritual involuntário. Então, para mim, foi um ano do repensar. E o que o BANI fez? Era colocar uma lente em algumas coisas que parecia que o mundo VUCA não conseguia traduzir. Né? Então, por exemplo, você fala em volátil, né? Mas na verdade a gente percebeu que nós somos mais frágeis do que nunca. Então o BANI substituiu o volátil para o brittle, que é frágil. Sim. Né? E assim foi, né? Então você tem o U de incerto,
né? E aí você entra com o Bunny também, né? Então, será que o mundo é incerto? Né? Foi a discussão que o Bunny tentou trazer. Será que o mundo é... E aí o VUCA tem um outro, né? Complexidade. O VUCA... Então, assim, o Bunny tenta traduzir o que nós vivemos. O que a gente viveu? O caos. O que o caos faz? Faz com que a gente aprenda a deixar o controle das coisas. É para isso que vem o caos. Pra gente e é difícil, o ser humano gosta. E precisa ter muita segurança para você poder entregar o controle, né? Porque principalmente o inseguro, ele tende a querer controlar o tempo inteiro. E aí, de repente, veio 2020 e falou assim, não é você que controla, né? Não é isso, Flávio? E aí, do ponto de vista de neurociência, a gente tem lá um cérebro reptiliano que tá o tempo inteiro falando, cadê minha zona de conforto 2020? Né? Eu vou chamar um rápido intervalo, porque o programa voa aqui, o Pessoas de Valor. A gente volta no minutinho. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. A gente já está no ano novo, todo mundo já fica aquela coisa, né? Já tirei a roupa branca. Como que uma pessoa, por exemplo, que está começando um ano novo, depois de toda essa insegurança, como a gente falou no primeiro bloco, pode pensar que vai ser esse futuro? Quais são as tendências que as pessoas vão se deparar? Olha, eu acho que a gente pode falar vamos viver realmente a era da automação. A gente está falando dela por muito tempo, mas realmente as empresas foram entender isso agora com a pandemia, que elas tiveram que acelerar tudo. Então, agora a gente vive a era da automação. Então, discussões importantes que a gente está vendo no futuro, né? Primeiro, a emissão de carbono. É uma grande discussão das indústrias, do famoso carbono zero. Então, você já vê alguns estados americanos, alguns países na Europa já avisando a indústria automotiva. Que é basicamente a concretização do tema sustentabilidade, né? Veio para ficar a partir de agora. Porque é muito importante, né? Planeta é uma discussão é uma tendência do futuro, né? Você discutir planeta. Outra tendência no futuro é você discutir, então existem livros que estão questionando as pessoas o seguinte: se não existisse trabalho, o que seria de você? Você acha que toda essa tecnologia veio para a gente chegar no momento aí de checkpoint? Isso. Ou ainda é muito cedo para falar isso? Eu não tenho uma resposta para isso, porque o humano ele é muito complexo por natureza, né? Mas eu acho que uma certeza eu tenho, a gente é extremamente adaptável, Eu quero até te ouvir com relação a uma das tendências que é, por exemplo, um caminho sem volta que eu falo para todo mundo. Não dá hoje, se você vai montar qualquer tipo de negócio, você falou isso no primeiro bloco, não dá para pensar, não tá no digital. E eu ainda hoje vejo gente, quer dizer, é questionável isso, porque eu conheço modelos de negócio que não estão no digital e estão faturando muito bem.
Né? Então, tem aquele modelo de negócio que é uma estratégia da pessoa que ela vai ter, seja no campo de alimento e bebida, que ela vai falar, não estou no dígito e está lá com o negócio, está faturando. Mas para escalar, para crescer em termos de negócio, ela é desejável que todo mundo hoje pense no digital. Mas, por exemplo, eu entendo que a tecnologia da informação e agora, com o impulsionamento da tecnologia da informação, queria te ouvir até um pouco, pegando um gancho nisso, sobre o 5G, Cloud Computing, que é uma coisa que vai revolucionar a revolução que aconteceu da tecnologia da informação. O que vai acontecer com o ser humano? Porque ele vai mudar comportamento, vai mudar a forma como a gente se relaciona, vai mudar a forma como a gente aprende, vai mudar a forma como tudo, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho legal discutir 5G, porque poucas pessoas têm ideia do que realmente vai acontecer quando chegar o 5G de verdade, né? Parece que é só mais um numerozinho que vai mudar lá no topo do seu smartphone. As companhias já até usam o termo 4,5. Para você ter uma ideia, numa apresentação feita pelo presidente da Verizon, em testes ideais, um smartphone com 5G vai chegar num download de 4 GB. Tá? Paulo, eu não tenho ideia do que isso significa. As principais capitais brasileiras hoje, tá, chegam em torno de 17 megabytes. Então você vai ter um salto de 17 megabytes para 4 gigabytes em condições ideais. Isso por si só muda qualquer relação que a gente tenha. Ou seja, o Ari possivelmente vai estar dando uma aula na faculdade, ele vai estar uma holografia dele em tempo real em outro estado, em outro lugar. A experiência imersiva vai existir, né? A gente fala de experiência imersiva, mas a gente não conseguiu aplicar porque a gente sabe que a qualidade da internet ainda não é boa, né? Mas o 5G transforma isso, tanto que a gente está chamando que é uma nova era da internet. Como que se chama essa nova era da internet? Spatial Web. A web espacial. Por quê? Porque ela vai estar aqui, não vai ter fronteiras. Em que momento da sua vida, e aqui eu estou falando com vocês, em que momento da sua vida você está lá fazendo algo e você está na tua cabeça pensando, agora eu estou on, agora eu estou off, agora eu estou on. Você não está pensando assim. Por que as empresas querem tratar a jornada do seu consumidor dessa maneira? Se o consumidor não está pensando na jornada dele assim, você está on e off a todo momento. A gente está começando 2021 assim, meu Deus, 2020 foi catastrófico, foi louco e tal. Eu fico imaginando a gente já está vivendo o filme Matrix aqui, porque o PC está trazendo para a gente um universo realmente, vamos chamar assim, assustador, né, de certa forma. E é isso que eu acho que a gente precisa entender. Eu não quero criar aqui uma visão hollywoodiana de robôs versus máquinas, máquinas versus humanos, que é o que os filmes de Hollywood fizeram em toda a sua história, essa tensão do exterminador do futuro. Né? O que eu quero colocar Porque o mercado de trabalho acaba gerando isso, né? Muitas vezes fala assim, eu vou perder, eu estou em Santos, aí a gente vê lá, eu perdi meu emprego, milhares perdendo emprego por causa do Port Trainer, por causa da automação. Os relatórios já estão avisando a gente o seguinte: nos próximos 5 anos, quase metade das suas habilidades atuais, do que você executa dentro da tua função, serão transformadas. O que isso significa? Que se você não aprender novas habilidades de maneira rápida, você perderá o seu posto. Falando disso, a gente entra naquele termo que você fala muito bem no podcast, que é a questão dos skills. Você tem o reskilling e o upskilling, que às vezes faz muita confusão. Né? Porque a gente usa muita palavra em inglês. Os relatórios praticamente vêm. Então, basicamente, o que a gente está discutindo aqui é habilidades que você precisa aprender para executar a mesma função e habilidades que você precisa aprender para executar uma função nova. Tá? Então, são esses dois termos que a gente tem que entender. E é isso que eu estou tentando explicar e é isso que eu estou tentando dizer para as empresas, que se elas não estiverem prontas para preparar os seus colaboradores para essas duas coisas, vamos colocar assim, esses empregos ou esses trabalhos obsoletos. As próprias empresas vão desaparecer. As empresas que não se adaptarem, não é só questão de mão de obra, é questão até de sobrevivência de core business. Né? Então você pega o que o Google fez esse ano, que foi um susto para todo mundo. Em julho, o Google lança na mídia dizendo assim, vamos criar cursos universitários com diploma em 6 meses.
Então fala, não é um absurdo, como que em 6 meses você vai aprender uma coisa? O que o Google está olhando e o que o Google está mostrando para a gente? Que as pessoas vão precisar aprender novas habilidades de maneira rápida com o carro andando, ou seja, trabalhando. Não dá para você voltar e fazer um curso de 4 anos. E a educação vai passar por uma revolução, acho que jamais vista, inclusive no que a gente falou anteriormente, que é a questão do VR. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente já tem um laboratório de utilização de VR, não só para procedimento cirúrgico, que é o core business, mas também para commercial skills, que são outras habilidades que a gente vai usar a capacitação via VR. Falando em conhecimento, o PC, né, o Ari já apareceu no Brain Talks, o PC vai palestrar no Brain Talks aí agora em março, na próxima edição. Cara, o teu tema vai ser conhecimento. E a gente já discutiu isso. Conhecimento, para mim, ele é a maior vantagem competitiva que o ser humano tem. Né? Mas conhecimento sem aplicação, para mim, não é conhecimento. Né? O que você fala da aplicação do conhecimento nesse novo contexto? E até aproveitar o gancho já para mim, dar na pergunta, que aí já ficou uma perguntona, que é aquela questão de que conhecimento não é informação. E é exatamente isso que a gente vai falar no Brain Talks, né? Como que a gente transforma conhecimento em conteúdo, né? E aí a gente vai falar da importância do conteúdo, né? Que eu gosto de brincar, alguns anos atrás eu falei muito do karma virtual. Que as pessoas não entendiam que o conteúdo criado na internet poderia se tornar o seu karma virtual lá na frente. Porque o que está lá na internet... Fica lá. Fica na internet. Isso pode jogar a favor ou contra você. A gente viu isso nas campanhas eleitorais no final de 2020. Muito cuidado, porque o que você fala agora fica registrado para sempre. Então, é importante conteúdo. Então, você precisa ter conhecimento sobre como mensurar esse conteúdo e, principalmente, o que o conteúdo faz. Você rotular, dar nome para as coisas. Qual a importância do conteúdo nas nossas vidas hoje? E é isso que a gente vai falar lá no Brain Talks. Agora, dentro da sua pergunta, que eu acho muito interessante, né? A gente discutiu há muito tempo atrás sobre a superficialidade do conhecimento. Isso aí já é uma discussão de anos atrás. Com a chegada da internet, esse foi o grande ponto de discussão. Né? Então, as pessoas leem muito headlines, mas não se aprofundam naquele assunto. E ok, não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é errado. Ok, o ponto que partimos é conhecimento impactante não gera habilidade. Né? E a gente já sabia disso há muito tempo. Se eu te der um livro agora sobre como pilotar um Boeing, não significa que ao final do livro você vai pilotar o Boeing. É aquilo que a gente sempre fala em neurociência, né? Tem 3 formas de aprendizado neurologicamente falando, né? Primeiro você tem que errar, o cérebro aprende pelo erro. O segundo, ele tem que... Na verdade, primeiro você tem que fazer, segundo você tem que errar, e terceiro você tem que repetir o processo, porque a proficiência só vem com a repetição. E se você estudar como que é formada a consolidação do aprendizado, é para tudo, né? É o Boeing. Eu vou ler o livro, mas se eu não pegar o Boeing e começar a fazer primeiro no simulador, depois até no simulador, a ter certeza de ir pro... Eu lembro a primeira vez que eu saltei de paraglider lá, que eu fiquei com medo danado. Por quê? Porque não garante que eu saber toda a técnica na hora que você vai lá saltar. Agora. Exato. E tem uma coisa que é bem bacana também, que a gente traz muito aqui no Pessoas de Valor, que é a ideia dessa troca de experiências. A gente aprende muito com o humano. Então, assim, você pode ler muitos livros, você vai ler Pai Rico, Pai Pobre e não vai se tornar rico. Agora, se você tiver experiência com uma pessoa bem-sucedida e você adquirir essa experiência e trocar essa experiência com as outras pessoas, muito provavelmente você vai adquirir, então, aquele conhecimento, aquela experiência para poder, então, saber que se você gastar mais do que você ganha, você nunca vai se tornar um milionário, por exemplo. Então, assim, essa troca é muito importante. E assim eu finalizo, né, o Pessoas de Valor agradecendo muito, PC, pela tua presença aqui. No caso aqui é ter consciência também disso, porque quando a gente fala das competências, e a gente falou muito sobre isso no programa de hoje, é para pensar o seguinte: será que você tem essas competências? Será que não está no momento de adquiri-las? Ou simplesmente começar a se preocupar com a água quando acaba a água, né? Aí quando eu estiver desempregado, pensar, poxa, eu tinha que ter feito algum curso, eu tinha que ter me especializado. E não é clichê falar isso, né, Ari? O ano só vai ser diferente se a gente for diferente, né? É clichê, mas é tão real isso, porque eu sempre falo que a gente é uma consequência de coisas. Então, a culpa de como a gente está, o estado atual, é mera e exclusivamente de tudo que a gente escolheu até agora. Exatamente. Então, bora lá, continue com a programação da Santa Cília TV e um grande ano para vocês com muitas experiências. Forte abraço.